Vamos lá, questão número 36, questão que parecidamente com a questão 35 é aí um tipo de questão genérica que normalmente traz calafrios para os alunos. Mas vamos aqui devagar, calma, vamos destrinchar aí as afirmações e vamos conseguir chegar numa resposta. Ele fala de uma função f de R em R, o domínio são os reais, o contradomínio são os reais, que é estritamente decrescente. E ele, inclusive, para não ter dúvida, ele define na prova o que é ser estritamente decrescente. Ele define formalmente aqui que a função é estritamente decrescente quando, se eu pegar dois valores de x, sendo x1 menor que o x2, necessariamente eu tenho o f do menor valor, que é o x1, maior que o f do maior valor, que é o f de x2. Graficamente, o desenho é esse, e a gente não precisa nem dessa definição aqui formal para imaginar o gráfico, né? Quando o cara fala de função decrescente, se for pensar no desenho, você já vai imaginar um desenho de uma função que desce. E ser estritamente decrescente quer dizer que uma função que só desce. Ela não pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui seria uma função decrescente. De repente ela fica estacionada um tempo e depois continua descendo. Isso aqui seria uma função decrescente. Essa aqui, nem isso ela pode fazer, né? Essa função que ele quer, que é estritamente decrescente, nem isso ela pode fazer. É uma função que não pode estacionar em nenhum momento. É uma função que só desce. Então tá lá. Aí, ó, até fiz um desenho aqui e escrevi agora, visualiza isso aqui acontecendo, ó. Eu marquei aqui um ponto x1, marquei aqui um ponto x2. Repara que o x1 vem antes do x2. O x1 é menor que o x2. Como a função desce, você vê que o y correspondente ao x1, ou seja, y1, que é igual ao f de x1, ele está acima do y2, que é o f de x2. Então, você pode pensar também, uma outra forma de pensar numa função decrescente é pensar numa função em que a relação do x e do y estão invertidas. Repara que eu caminho para a direita, ou seja, se o x aumentar, o y ele diminui. Se eu caminho para a direita e para baixo. Ou seja, quando o x aumenta, o y diminui. Eu fui aqui da esquerda para a direita, aumentei o x, mas o y foi de cima para baixo, diminuiu o y. Então, a função decrescente é uma função assim, que quando o x está subindo, o y está descendo. Isso é o que eu vejo se eu estiver olhando da esquerda para a direita. Ou o contrário, né? Também vale. Se eu estivesse olhando da direita para a esquerda, quando eu vou da direita para a esquerda, eu diminuo o x, né? Estou caminhando para lá, eu estou diminuindo o x e a função sobe. Então, se eu estivesse olhando da direita para a esquerda, o x estaria diminuindo, mas o y estaria aumentando. Mas observa que está sempre trocado, né? Se o x está aumentando, a função está o y diminuindo. Isso quer dizer que eu estou andando para a direita e para baixo. Ou, se você quisesse olhar o contrário, né? Se o x diminui, que seria andar para a esquerda, a função sobe. Então, daqui para cá, a função está descendo, né? Que é o normal, né? A gente sempre olha da esquerda para a direita. Mas se você quisesse olhar o contrário também, eu teria o x diminuindo com o y subindo. O importante é isso. O x e o y estão sempre em movimentos contrários. Aí vamos ver as afirmações dele. A primeira afirmação, ele diz que a função f vai ser injetora. Isso vai ser verdadeiro. Esse tipo de coisa você pode gravar. Função que é assim, estritamente decrescente, ou poderia ser também estritamente crescente, função que só sobe, ou função que só desce, sempre vai ser injetora. Por que ela sempre vai ser injetora? Se eu pensar aqui nessas retas horizontais, como a função só desce, nenhuma reta horizontal aqui cruza o gráfico mais de uma vez, né? Por quê? Aqui nesse ponto, por exemplo, a função só passa por esse ponto aí, por esse y, uma vez. Porque antes disso, ela estava acima, porque ela estava vindo de cima, depois que passa dele, ela com certeza está abaixo, porque ela tem que descer direto. Então, essa afirmação 1 é verdadeira porque a função nunca passa pelo mesmo lugar duas vezes. Se ela está sempre descendo, se ela passou naquele número, naquele valor de y, dali para frente ela só desce. E antes disso ela com certeza estava acima. Então,
É assim que a gente vê se uma função é injetora graficamente, né? Graficamente, eu vejo a função é injetora traçando retas horizontais. Se nenhuma reta horizontal cruza o gráfico mais de uma vez, é porque eu não consigo nunca ter dois valores de x com o mesmo y. Isso não ocorreria aqui, por exemplo, numa parábola. Uma parábola aqui com cavidade para baixo, essa reta horizontal cruza o gráfico duas vezes. Isso quer dizer que para esse x ou para esse x, os valores da função são iguais. Por quê? Porque a função passa por esse lugar duas vezes. Ela passa por esse lugar subindo, ela sobe, chega no topo, depois passa por esse lugar de novo descendo. Mas aqui isso não vai ocorrer, então a afirmação é verdadeira. Afirmação 2, depois que você viu que a afirmação 1 é verdadeira, você pode garantir que a 2 é falsa. Opa, falei uma coisa e escrevi outra. Você pode garantir que a afirmação 2 é falsa. São duas palavras que não podem andar juntas. Se você descobriu que a função é injetora, não tem como ela ser par. Não existe no mundo uma função que consegue ser ao mesmo tempo injetora e par. Injetora e par é um negócio que não existe. Por quê? A definição de função par já contraria fortemente a definição de ser injetora. Porque a função é par quando ela satisfaz esse tipo de coisa aqui, né? Para a função ser par, você tem que ter f de 1 igual a f de menos 1, você tem que ter f de 5 igual a f de menos 5. Então, quer dizer, a função par tem várias duplas de valores de x com a mesma imagem. Então, a função que, por definição, né? Se a definição de função par já tem que obriga esse tipo de coisa a acontecer, então, por definição, ela não pode ser injetora. Porque a função injetora é a função que não pode ter dois x diferentes com o mesmo y. E a função par tem que ter, né? Essas duplas. F de 1, f de menos 1, f de 5, f de menos 5. Então, com certeza é falso. Já que a gente viu que a função é injetora, não tem como ela ser par. Porque não tem como a função ser par e injetora ao mesmo tempo. Repara que ela pode não ser nem par nem injetora, né? Tem como não ser nenhum dos dois. Mas se ele for um dos dois aqui, se for injetora, com certeza não é par. E se ela for par, com certeza não é injetora. Porque as duas coisas ao mesmo tempo é um negócio que não existe. E por último, a afirmação 3, ele diz que se por acaso a função inversa dessa f aí existir, então essa inversa também vai ser estritamente decrescente. Isso é um negócio que você pode decorar. Se a função é estritamente decrescente, a inversa vai ser estritamente decrescente. Aí você vai perguntar, e se fosse crescente, professor? E se a função fosse estritamente crescente? A inversa também seria estritamente crescente? A resposta é sim. Então, a inversa, para essa parte de ser crescente ou ser decrescente, a inversa preserva o que tinha na função antes. Função decrescente tem inversa decrescente, função estritamente crescente tem inversa estritamente crescente. Aí, para você ver, ó, olha só esse exemplo aqui, a função f. A função f faz o 1 virar 10, faz o 2 virar 5, faz o 3 virar 4. Repara que o x aqui está aumentando, 1, 2, 3, foi ficando maior, e o y foi diminuindo, né? Foi o que eu falei aqui, né? Função decrescente é isso, no final das contas. Se o x aumenta, o y diminui. Se a gente desenhar a inversa vai ser essa. A única coisa que eu fiz aqui para desenhar a inversa, como esse conjunto aqui da direita vai virar o conjunto da esquerda, eu só fiz aqui a escrita dele, em vez de escrever 10, 5, 4, eu escrevi 4, 5, 10. Porque eu estou mantendo o x ali de forma crescente. Mas qual era a imagem do 4? Para voltar vai ser 3. Qual é a imagem do 5? Na hora que eu voltar vai ser 2. E qual é a imagem do 10? Na hora que eu voltar vai ser 1. Repara que ali o que importa é o seguinte, o x, se estiver aumentando, 4, 5, 10 está aumentando, naturalmente o y está diminuindo. 3, 2, 1. Então, se eu fosse desenhar, vai ser uma função que se eu estiver andando para a direita, que é o x aumentando, a função vai estar descendo. Então, se a função decresce, a inversa também vai decrescer. Logo, a afirmação 3 é verdadeira. Então, a gente tem aqui um verdadeiro, um falso e um verdadeiro. Tá aí, mais uma belíssima questão da matemática. Valeu!